Shalom. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Eu quero fazer um estudo com vocês a respeito da marca de A, o sinal de A, em contraponto à marca da besta. Quero fazer a leitura do livro de Ezequiel, capítulo 8 e capítulo 9. Vou ler todo o capítulo 8 para contextualizar, para vocês não ficarem perdidos no capítulo 9 e saber exatamente o que estava acontecendo, ok? Então vamos ler. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão de Iahua, veja bem, Iahua, Yud, Re, Vav, Re. Aqui eles colocam um nome, outro nome, né? Yehovi, não é. É Iahua, é o nome correto. Adonai. Muitos dizem que Adonai não existe, né? Que é um nome inventado, mas existe sim, tá? Ele é composto pelo Aleph, o Dalet, o Nun e o Yud. Adonai. Então, caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O espírito, Ruach é espírito em hebraico. Me levantou entre a terra e o céu e me levou a Yahushalai, o nome de Jerusalém em hebraico, em visões de Elohim. Então esse nome Deus, né, que é usado nas traduções, o nome em hebraico é Elohim, que quer dizer poderoso, tá? Elohim é no plural, poderosos. Elohim. Até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Elohim. Então, ali no templo, só para vocês entenderem, a entrada da porta do pátio de dentro estava uma imagem, e sabemos que o Yahua condena a adoração de imagens. Isso está lá nos mandamentos, que não podemos adorar a imagem, fazer imagem, nos curvarmos a imagens. E isso não estava num templo pagão, estava no templo de Yahua, ok? Provavelmente essa imagem seria da deusa Canané, a deusa Asherá, tá? Eis que a glória do Elohim de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel, tá? Quando ele fala aqui casa de Israel, ele se refere às duas tribos, tá? A casa de Efraim, que são as 10 tribos perdidas, e a casa de Yahudá, tá? Que seria juntamente ali com a tribo de Benjamim, tá? Beniamim. Faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis, animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Então essas figuras de répteis, de animais abomináveis, enfim, ídolos, isso tudo era do culto pagão, tá? Que eles trouxeram para dentro do templo. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, né, e Azaniá,
filho de Safã ou Chafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então, olha o quão é terrível, né? Esse nome 70, esse número 70, né? Sempre se relaciona ali quando Moshe, né, levou os 70 homens lá para o monte também, né? Então, deveriam ser homens que temessem a Yah, e não que estivessem ali em conluio fazendo essas abominações. No versículo 12: Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Veja bem, fazem no oculto, na escuridão, nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Iahua não nos vê, Iahua abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Então eu vejo aqui como uma graduação piorando a situação, né? Porque ele diz abominações ainda maiores, abominações mais terríveis. Então ele vai acrescendo no grau de abominações. Versículo 14. Levou-me à entrada da porta da casa de Arroa, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Inclusive, no calendário judaico, né, existe o mês de Tamuz. Então, isso até os dias de hoje, tá? Essas abominações continuam acontecendo. Versículo 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa de Arroa, e eis que estavam à entrada do templo de Arroa, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, veja bem, de costas para o templo de Arroa. Eles estavam de costas. O que quer dizer tu dar as costas para algo? Tu não dar importância, você não dar a honra, né? E eles estavam de frente para onde? Aqui diz assim: com o rosto para o Oriente, adoravam o sol. Então, eles adoravam o nascer do sol no Oriente, virados para o Oriente. Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é de pouca monta para a casa de Arrudá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. A chegar o ramo ao seu nariz era mais uma das práticas místicas, idólatras, pagãs que eles faziam, um ritual, tá? Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então aqui, né, para dar essa introdução para a entrada do capítulo 9, para que vocês possam contextualizar. Então, a partir do versículo 1. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos vós, executores. Pecudá é o nome, executores, né? Aqueles que fazem a supervisão, né? O ofício de supervisionar, oficiais no caso, da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Veja bem, sempre que fala um homem vestido de linho, está se referindo ao Mashiach e a Yoshua, ok? Com um estojo de escrevedor, como um escriba, né? Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Elohim de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e Yahua clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse:
passa pelo meio da cidade, pelo meio de Arushalayim, e marca Tavá. Veja bem, Tavá. O que é Tavá? Rabiscar, limitar, marcar, fazer ou colocar uma marca, tá? Então, Tavá com um sinal, Tav, veja bem, Tav, um sinal. Vamos ver aqui, Tav. O que quer dizer? Desejo, marca, marca como um sinal de dispensa de julgamento. Olha que interessante. Esse sinal que seria marcado seria um sinal que estaria dando uma distinção para não serem mortos daqueles que seriam mortos. Então, seriam dispensados de julgamento, ok? A testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, tá? Vamos ver aqui, testa, metzar, tá? Metzar, testa, fronte, tá? Isso aqui tem a ver com a nossa parte racional, tá? A testa, também com relação a todas as nossas escolhas conscientes, tá? Versículo 5. Aos outros, disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, ó, novamente aqui, Tav, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante, veja bem, voltando aqui, comecem pelo meu santuário, o Mikdash, santuário, Mikdash, o lugar santo, referindo-se ao tabernáculo, tá? Então o julgamento começa sempre pelo santuário. O que isso quer dizer? Começa por aqueles que se dizem crentes, por aqueles que dizem crer em Yahweh, tá? Então vai começar sempre pelo santuário, ok? Versículo 7. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse: ai, Yahweh Elohim, dar-se o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Arushalayim? Veja bem, isso me parece com aquela passagem em que os três anjos, né, os três malachim, entre eles estava Yahushua, chegam a Avraham, né, antes da destruição ali de Sodoma e Gomorra, e a Avraham questiona a Yahushua, perguntando, né, se ele destruiria os justos com os ímpios. Então, mais ou menos foi essa a pergunta aqui de Yehezkel, né, se ele iria destruir todo o restante de Israel. Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Arudá é excessivamente, meod é a palavra, é muito, né, muito grande, meod, para vocês terem noção aqui, meod, abundância, grande quantidade, tá? Então é algo que é muito grande, é meod, é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: Yahweh abandonou a terra, Yahweh não nos vê. Não é isso que as pessoas questionam hoje em dia? Colocando a culpa de toda a maldade, inclusive das próprias maldades, né, do ser humano, colocando a culpa em Yahweh, né, sendo que Yahweh não tem a culpa pela maldade do ser humano. Versículo 11. 10.
Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou, dizendo, fiz como me mandaste. Então esse é o capítulo 9 de Hezkel, tá? Então a marca que está aqui no versículo 5... Aqui, 4, versículo 4. O sinal de a marca, essa palavra sinal nesse versículo é tav. Tav, tá? E eu quero aqui fazer uma busca da palavra aqui, então, marca, tá? Fazer uma busca aqui. Vamos pegar um versículo aqui aleatório. Marca. Deixa eu ver aqui. Vou botar sinal. Vamos ver se não é melhor sinal. Sinal. Vamos ver aqui, ó. Gênesis 4:15. Vamos aqui. Gênesis 4:15. Veja bem, ó. Yahua, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs Yahua um sinal. Olha a diferença dessa palavra aqui, em Caim. Ele colocou um sinal em Caim. Ot, não é mais Tav, é Ot, tá? Que quer dizer uma marca distintiva, tá? Uma marca distintiva. O que queria dizer o sinal colocado lá sobre aquelas pessoas lá, aquele remanescente? Um tav, uma marca, um sinal que exclui eles do julgamento. Aqui não é mais tav, é ot. Ot. Ele é só uma marca para distinguir, ele colocou uma marca ali para distinguir Caim, tá? E sabemos que Caim, tá? Ele é aí de uma descendência maligna, ok? Mas não vou entrar no caso agora, tá? Vamos voltar lá para Ezequiel. Ezequiel no capítulo 9, versículo 5, tá? Então, ele disse, então, o 4, versículo 4, para colocar uma marca. E em quem que ele mandou colocar esta marca, esse sinal? Olha que interessante. Dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esse é o distintivo, essa é a forma como serão separados o joio do trigo, tá? Então, assim, ó, uma reflexão, estamos suspirando e gemendo por causa das abominações que estão se cometendo nessa terra? Será que nós estamos? Ou estamos preocupados com a nossa rotina, né? Continua a vida normal, tá tudo bem, tudo voltará ao normal, nossos negócios, as finanças, profissão, enfim, tá tudo normal, né? Tudo continuará Alice no País das Maravilhas? É de se pensar, né? Então, o sinal de A será colocado sobre aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no santuário. E quem é esse santuário hoje? Quem é esse santuário? Quem é esse templo? Somos nós
Cada um de nós é templo de Yah, templo da habitação da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, como muitos conhecem. Nós somos essa habitação. E quais são as abominações que estamos cometendo nesse templo? Quais são? Fica uma reflexão. No livro de Tiago, no capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aqui está falando de lei, é Torá. Tá? Aqui está no grego porque a Brit Hadashah, né, o Novo Testamento, como é chamado pelos cristãos, ele foi traduzido para o grego, né? Mas a gente sabe que é Torá. Torá. Essa lei que os cristãos, não estou aqui para ofender ninguém, mas para alertar, tá? Os cristãos, o sistema religioso diz que esta lei, esta Torá foi anulada com a vinda do Mashiach. E isso não é verdade, sendo que ele mesmo disse que ele não veio destruir a Torá, ele não veio anular a Torá, mas ele veio confirmá-la. Então, muitos dizem que aquele versículo que fala, porque o fim da lei, o fim da Torá é o Mashiach, mas esse fim não é de final, mas sim de finalidade. Tá? Então a Torá não foi anulada, os 10 mandamentos ainda estão em vigência e precisam ser obedecidos, e nenhum deles foi anulado, vamos dizer assim, porque homem nenhum na face da terra tem poder para anular os mandamentos, porque aqui diz em Tiago, né? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Em Yohanan, João, capítulo 3, no versículo 18, diz assim: quem nele crê, nele quem? No Mashiach, né? Não é julgado. Olha só. O que o Tav quer dizer? O que aquela marca que em hebraico quer dizer Tav? Dispensa de julgamento. Então, a gente entende que para ser dispensado desse julgamento, não basta somente gemer, suspirar pelas abominações, mas crer no Mashiach, crer em Yahushua, o Mashiach, tá? Então, quem nele crê não é julgado. O que não crê, esse já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Elohim. Maravilhosa essa palavra. Então, esse sinal de Yah, essa marca é uma dispensa do julgamento. E em hebraico é Tav. É Tav. É a última letra do alfabeto hebraico, tá? O alfabeto hebraico, ele tem 22 consoantes, tá? Começando pela primeira consoante, que é o Aleph, e terminando no Tav, a 22ª letra. E o Mashiach, ele é o quê? Ele não é o alfa e o ômega, como no grego diz. Ele é o Aleph Tav. Ele é o primeiro e o último, tá? Então, para quem lê um pouco do hebraico e se aprofunda, tem a partícula et, né? Et. Toda vez que tem essa partícula et, né? Que é o Aleph Tav, tá? É o Mashiach, tá? Ali está implícito, ali está o Mashiach. E o Mashiach, ele não está a partir da Brit Hadashah, a partir do Novo Testamento, ele está desde o princípio. Porque o apóstolo João já dizia, né? Que ele é o princípio, o verbo, desde o início, desde Bereshit, desde o princípio, ele é a palavra, tá? Quero agora ler com vocês
Em Apocalipse 7, versículo 1, diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo selo do Elohim vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Elohim. Tá? Depois, Apocalipse 22, 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque Yahweh Elohim brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Agora, em contrapartida, eu preciso falar sobre a marca da besta, tá? Está lá em Apocalipse 13, a partir do versículo 16, diz assim: A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse 14, a partir do 9. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta. Não era isso que eles estavam fazendo lá no capítulo 8 de Ehezkel? Adorando a besta e a sua imagem. Eles estavam adorando a besta e a sua imagem. E recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Também esse beberá do quê? Do vinho da cólera de Elohim, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, eu não vou me deter muito em marca da besta, tá? Eu quero que vocês entendam que nós temos que procurar a Yahweh enquanto ele ainda pode ser achado. Buscá-lo enquanto ele ainda pode ser achado. Por quê? Se nós temos que buscá-lo enquanto ele ainda pode ser achado, significa que chegará um momento em que não poderemos mais achá-lo. Será tarde, não terá mais tempo, não terá mais chance, né, de achá-lo. Então, esse é o tempo de arrependimento. É um tempo de fazer techuvá. O que é techuvá? Shuv é a palavra hebraica para retorno, tá? Então, techuvá para retornar. Para retornar a quem? Ao Pai, ao Mashiach, né? Juntamente com a Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo. Então precisamos, esse é o momento. Muitos estão cegos, a grande maioria está cega, né? Porque vai sobrar somente um remanescente. Então a maioria estão cegos. Eu quero dar um conselho para quem ainda está no sistema babilônico, sistema religioso babilônico. Saiam dela, povo meu, saiam dessa Babilônia, tá? Porque os pastores, na grande maioria, são lobos devoradores.
que eles querem é devorar as ovelhas e não salvá-las, devorá-las. A maioria das igrejas, tá? Elas têm como fundadores maçons, pastores maçons. Então, caiam fora daí, o quanto antes. Abram os seus olhos, permitam abrir não somente os olhos, mas o coração para Iá e retornar, fazer techuvá, enquanto ainda há tempo de receber a marca, o sinal de Iá. Amém.